Em tantos lugares que a gente pisa, a gente sente o amor, o cuidado de Deus em tantos ambientes que a gente anda, né? Quantas guerras a gente passa, mas quando a gente entende o ambiente de Deus, a manifestação da glória dele é presente em nós. Presente na nossa caminhada, presente no nosso ser, presente nos nossos dias. Ainda que dias de lutas, mas dias de Deus. Eu gosto muito de um versículo que diz assim: regozijemo-nos, porque este é o dia que o Senhor nos fez. Então sempre existe o este, para que a gente possa se regozijar, porque este é o dia que o Senhor nos dá. Este é o dia que o Senhor nos permite louvar, este é o dia que o Senhor nos permite viver, este é o dia que o Senhor nos permite estar com eles. E quem está feliz que vive com Deus aqui? Cara, eu sou feliz demais. Para mim é uma alegria que vocês não fazem ideia. Eu estava tremendo e suando ali de tanta emoção, de alegria, por vir a esta cidade e depois de 2010, 11, até hoje poder subir no altar desta cidade e declarar a palavra de Deus novamente. E principalmente na igreja do Gil, que é mais do que um amigo, é um irmão para a gente, que eu louvo muito a Deus pela vida dele. A caminhada dele, a gente tem uma história muito semelhante de altar, né? Fugimos muito, fomos encontrados várias vezes e Deus nos colocou onde deveríamos estar. Então eu louvo muito a Deus por esta igreja, por esta casa. Você vê que é uma igreja abençoada. Quando você entra, você sente a presença de Deus neste lugar. Deus está neste lugar. Deus é parte desta história. Deus é parte desta história. Amém? E antes de eu começar a pregar, eu vou fazer um negócio que eu não gosto muito de fazer não, que eu sou meio perdido com esse negócio. Eu trouxe alguns livros do meu pai. Trouxe 4 livros. Ele escreveu 4 livros, ele começou a escrever agora na pandemia. Pensa num homem que viajava toda semana, de repente parou tudo, não tinha agenda, ninguém viajava, todas as igrejas fecharam. Ele olhou para Deus e falou assim: e aí? Deus falou: então agora você escreve. Vamos botar no papel. Então ele começou a escrever. O primeiro livro que ele escreveu é esse aqui, ó. Tudo começou assim, O Sobrenatural. Esse livro conta uma história de cerca de 3 anos e meio que ele estudou com Jesus. Se você ler, você vai entender o que é isso. Mas ele estudou com Jesus, aonde Deus revelava através de escritos na parede algumas verdades que foram o norte do ministério dele. E está nesse livro, Crescendo no Sobrenatural, o tripé do crescimento: jejum, palavra e oração. Quer crescer em Deus, quer conhecer o sobrenatural? O ano de vocês hoje é o ano do sobrenatural. Quer crescer? Um conselho, leia este livro. Ele traz verdades aqui que talvez você ainda não viveu e não ouviu. Cantares, a igreja vivendo na plenitude da palavra de Deus. Isso aqui são cerca de 40 anos estudando o livro de Cantares. Ele resumiu nestas páginas aqui 40 anos de ministério, trabalhando Cantares, estudando Cantares. E um livro que para mim é tudo que eu já vivi, que é Portal do Meio-Dia, Mundo Espiritual Ativado. Esse livro aqui mudou histórias de cidades, igrejas, esta vida. O Gil conhece muito bem as orações do meio-dia. E aqui existe um ensinamento de 11 horas de gravação que está contido nesse livro. Então eu quero desafiar você a comprar, a abençoar o nosso ministério, a ser abençoado. Ah, eu não gosto de ler, leva para alguém. Ah, eu não tenho para quem levar, então compra para você aprender a ler, que é bom. Ler é bom demais, está? É uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode ter e pode aprender é na leitura. Amém? Lá no final vai estar lá a maquininha, Pix, crédito, débito, dinheiro, o que você tiver para abençoar a gente. Lá atrás tem os valores, a Jaque vai estar lá, a gente vai estar lá. Amém? Vamos para a palavra? Porque a palavra é muito top, é a melhor parte do dia. Quantos estão aí animados com o que Deus vai fazer neste ano de 2023? Quantos querem mergulhar no sobrenatural de Deus?
ter visões, andar no poder do Espírito, flutuar, viajar e pregar e ser suprido em todas as suas necessidades. Amém? Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, para que você possa viver a plenitude do sobrenatural, você precisa ouvir e obedecer a qualquer custo. Olha como é interessante. Deus, aleluia, manto de glória, coisa boa, gente. Olha, minha voz fica até mais imponente quando eu prego esse negócio. Se eu te falar uma coisa, é a segunda vez na minha vida que eu uso isso aqui. Não é para mim esse negócio aqui, eu fico perdido. Eu gosto de segurar o bastão ali, ó, e movimenta, e levanta, e abaixa, e deixa os caras da mesa louco, porque eu não boto aqui, eu coloco ele aqui. É uma maravilha de Deus, é uma coisa muito louca. Amém? Mas então, quando nós estávamos falando, viver o sobrenatural de Deus é difícil. Só você prestar atenção de como você começou a falar agora. Quando você começa a falar assim, eu quero viver maravilhas, fala para o irmão do teu lado, mas quando a gente chega na parte em que eu preciso ouvir, obedecer e a qualquer custo, até a nossa entonação diminui. Até a forma que a gente vai falar reduz a sua entonação, a sua força, o seu vigor. Sabe por quê? Porque mexe com quem nós somos como seres humanos. E mexer com a nossa humanidade é tirar o nosso conforto, o nosso comodismo, o nosso ambiente de domínio e entregar tudo nas mãos de um Deus que muitas vezes a gente sequer conhece visivelmente. A gente só ouve falar. Poucos têm a visão aberta no mundo espiritual. Então você conhece o poder de Deus pelas manifestações ditas e explicadas no altar da igreja. Você sabe que Deus vai te suprir em tudo, porque você tem fé. Porque você tem convicção de aonde você estiver, aonde você pisar, Ele é o seu supridor, Ele é o seu gestor. Você sabe, você tem convicção. Só que a sua convicção para viver o sobrenatural de Deus, ela muitas vezes vai ser atacada pela natureza humana. Muitas vezes ela vai ser apertada, ela vai ser dilacerada pelas suas emoções. Quantas vezes a gente está dentro de um ambiente tão cômodo e tudo está bonito demais, fluindo, que é uma maravilha, e de repente muda de atitude. Quantas vezes o de repente chega na nossa vida? Quantas vezes o de repente muda as circunstâncias? Às vezes você está vivendo a melhor fase da tua vida, você está crendo que está tudo maravilhoso e de repente vem uma demissão. Sem espera, você com cargo elevado, a tua vida está estabilizada, baseada naquele sentido e de repente as coisas mudam. Casamento está maravilhoso, nossa, que casamento lindo, e de repente uma tempestade abate sobre a tua casa, os teus olhos enfraquecem, a tua fé vai junto, e você diz, meu casamento já não tem mais resultado, eu não quero mais viver do lado desta pessoa. De repente, as coisas mudam. Só que quando as coisas mudam de repente, você está baseado na ordem de Deus. Fala comigo assim, Deus é fiel tutor sobre a sua palavra.
Independente do de repente, se você vive baseado na ordem de Deus, no ambiente de Deus, Ele é fiel e tutor sobre a palavra dEle. Aquilo que Ele te prometeu vai cumprir, aquilo que Ele disse que realizaria vai acontecer. Por quê? Porque Ele é fiel tutor da palavra dEle. Só que a fidelidade da palavra de Deus conosco independe dos ambientes terrenos. Não importa, Deus não vive o ambiente que nós vivemos, o ambiente cronos, o ambiente do olhar humano. Deus vive no ambiente dEle, no ambiente kairos, ou seja, no tempo dEle, na formação dEle, na idealização dEle para nós. E quando eu falei com o Gil que eu ia estar por aqui, queria tomar um café com ele, ver, cara, saudade do cara. Ele falou assim, meu irmão, o altar da igreja está aberto, prega pra gente, vem, cara, o que você acha? Eu falei, meu irmão, estou na área, estou livre. Me chamou, eu vou. Ele me chamar, para mim, é uma ordem. O cara é responsável por muita coisa que eu vivo hoje. Eu acho que se eu sou casado com aquela moça linda, maravilhosa, rainha do meu coração, Dona Jaqueline, tenho um filho lindo igual o Gabriel, bota aí uma boa porcentagem na conta desse discipulador. Se eu tenho uma casa abençoada hoje, uma mulher temente a Deus, é por conta desta família. Então, se esse cara me chamar, para mim é uma ordem. Não vou nem, não, caramba, deixa eu ver. Não tem nem deixa eu ver. E quando Deus me pegou nesse ambiente, eu falava com Deus, eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar? E eu vinha com uma palavra no meu coração até hoje, sobre santidade, o valor da santidade, a razão da santidade, o preço da santidade. E quando eu estava ali deitado hoje à tarde, e eu consegui estar um tempo ali, estava descansando, dormi, quando eu acordei, eu ouvi veio no meu espírito aquela voz dizendo assim, abre a tua Bíblia e pensa comigo a respeito deste texto. Eu falei, Deus, eu já sei o que está escrito ali. E aí veio na minha cabeça muito forte, Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, ali relata a história de Jesus andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas. Quando já ouviram falar que Jesus andou sobre as águas? Quando já ouviram falar que um camarada andou sobre as águas junto com Jesus aí? Mas se você não ouviu só Jesus, é porque você não leu o texto. Porque fala do cara que andou sobre as águas. E se tu tá achando que ele é fraco, meu irmão, tenta tu andar sobre as águas. Vai ser difícil. Sabe, e Deus falou muito forte ao meu coração. Eu falei com Deus, Deus, eu já preguei sobre esse tema em outros lugares. Ele falou assim, sabe, Júnior, ambientes de sobrenatural exigem de vocês obediência à minha voz. E quando a gente vê esse versículo 22 de Mateus 14, logo no início, ele já diz assim, e logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. A primeira palavra que saltou aos meus olhos é ordenou. Quando você pede alguém para alguma coisa para alguma pessoa, essa pessoa ela pode ou não fazer, que não gera consequências, certo? Então, por exemplo, se eu pedir, ô Gil, pega para mim aquele copo ali, fazendo um favor, eu estou com sede. Pode ou não pode. A escolha é dele. Agora, quando alguém de autoridade maior chega e fala assim, pega esse copo que eu estou querendo, traz para mim. Eu estou dando uma ordem. Se ele não trouxer para mim, a minha autoridade pode gerar consequências na desobediência. É um exemplo simples, mas é uma realidade. O que Deus está dizendo aqui, quando Jesus olha para os seus discípulos, ele não olha e fala assim, deixa eu falar, o que vocês acham de passar para o outro lado? Tem uma grande multidão, eu estou pensando aqui em vocês irem para lá e tentar já ajeitar a minha chegada. Não, Jesus está dizendo, o versículo diz muito claro, e ordenou Jesus que seus discípulos fossem adiante. O sobrenatural de Deus requer obediência à ordem direta de Deus.
O sobrenatural requer de nós obediência a uma ordem. E o que diz aqui no versículo, e eu gosto muito que a Bíblia mostra em vários dados, em vários momentos, os discípulos perguntando, questionando a voz de Jesus. O que dá a entender é que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que os discípulos sequer questionaram. Então a obediência, ela não gera questionamento. A obediência à ordem de Jesus não gera porquê. Qual é o grande problema dessa geração? O cara vem aqui no altar, prega, faz, fala, diz o que Deus está mandando, libera a palavra profética. O cara sai pela porta e fala assim, por que ele fez isso? Por que eu devo obedecer esse pastor? Por que eu devo dizer por que eu devo obedecer o que o meu líder quer? Ele nem perguntou para mim. Por que eu tenho que orar? Porque o problema e o primeiro fator que nos impede de entrar no ambiente do sobrenatural é a desobediência. Mas a obediência à ordem nos coloca no centro da vontade de Deus para o dia de hoje. A obediência não nos limita, ainda que a gente esteja no plano terreno. A obediência é a resposta àquilo que Deus espera de mim e de você. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, a tua obediência é a resposta que Deus espera no ambiente do sobrenatural. Obediência. Só que obedecer para mim é muito fácil. Para os mais velhos é muito fácil a obediência. A gente é criado na obediência. Quando meu pai falava, meu irmão, eu podia estar desviado, que eu abaixava a cabeça assim, senhor pai, eu vou obedecer. Porque todas as vezes que eu desobedecia, gerava consequências terríveis. Eu me lembro uma vez, garoto, moleque, eu morava em Belo Horizonte. Eu ganhei uma camisa bonita que eu queria tanto, fui lá e ganhei, uma cara pra caramba. Meu pai fez um sacrifício para comprar aquela camisa. Aí um dia anterior eu fui para a escola com ela. E maneiro, não deu nada. Legal, vamos lá, curtir, pá. No dia seguinte, meu pai olhou para mim e falou, Júnior, não vai com a camisa, não leva, hoje não leva. Falei, pronto. Ah, tá de brincadeira, né, pai? Não, filho, não leva, não sei porquê, mas não leva. Falei, então tá bom. Fui para o quarto, escondi a camisa debaixo dos cadernos, dos livros na minha mochila. Não sei se alguns aqui sabem como é aquela Samsonite quadradona, atravessada, que assim. Eu coloquei embaixo, tem aquela parte dos livros, embaixo você levanta a tampinha, tinha um negócio, eu botei, fechei, botei tudo e fui para a rua. Na metade do caminho para ir para a escola, chega um cara com a arma e mete a arma na minha cara. Olha só, me dá a camisa que está dentro da bolsa. Falei, meu filho... Não, eu quero a camisa. Ele tirou, eu tirei todo o material, tudo, entreguei a camisa, guardei o material e ele falou assim, perdeu, valeu. E meteu o pé. Quando a gente desobedece uma ordem direta, nós temos consequências muitas vezes drásticas. E o peso da consequência gera em nós trauma, gera em nós dor, gera em nós inutilidade, gera em nós sentimento que nós não prestamos, que nós não temos valor. Cara, e para chegar em casa e contar para meu pai que fui roubado. Nossa, Jesus, fui para a escola. E olha, e Deus, Ele é tão Deus, que me fez ser roubado antes da aula. Então eu fiquei às 5 horas de escola, sofrendo, triste, sem saber como eu ia contar para o meu pai que a minha desobediência gerou uma consequência como essa. Aí eu cheguei em casa, falei assim, pai, então pai, eu te desobedeci. Ele falou assim, eu sei, e te roubaram, né? Eu falei, roubaram, pai. Ele falou assim, aprende uma coisa, filho, a obediência sempre nos coloca no ambiente da proteção de Deus. A desobediência nos coloca no ambiente natural, para que o inferno faça o que ele quiser contra nós. E esses discípulos sequer questionaram a voz de Jesus.
Eles estão saindo de um milagre poderoso, eles estão vendo a multiplicação dos pães, eles estão vendo uma multidão sendo alimentada, eles estão vendo um milagre grandioso. E muitas vezes a gente está vivendo esse ambiente de milagres e milagres e milagres e provisão. E é provisão daqui, é provisão de lá, é milagre daqui, é milagre de lá. Mas a voz de Deus não pode ser silenciada no ambiente que a gente está. Milagres podem gerar em nós muita autoconfiança. Ah, eu posso fazer, eu posso ir, eu posso acontecer. Quantas vezes você está no trabalho sem entender o que vai fazer, sem entender como vai acontecer, e ora a Deus e fala assim, Deus, eu preciso da tua ajuda. Passa alguns minutos, você tem uma ideia. Essa ideia muda uma circunstância. A gente pega essa ideia, coloca dentro de nós e diz assim, olha a ideia que eu tive. Olha só como eu sou muito bom, velho. Eu sou muito bom, eu sei fazer um negócio, eu sei realizar. Quantas vezes a gente recebe um presente de Deus, em vez de devolvermos a honra a Ele, darmos glórias a Ele, nós trazemos para dentro de nós o ambiente daquilo que é dele. Esses meninos aqui, eles pegaram nas mãos e foram parte da multiplicação. Eles não viram Jesus entregando, não. Eles realizaram o milagre através da voz de Jesus. Jesus fez o milagre no sobrenatural, mas o natural era a mão dos discípulos dividindo, entregando. Você acha que Jesus entregou para aquela multidão inteira? Não, meu irmão. Vamos lá. Os discípulos entregaram com a palma das suas mãos. Eles foram realizando o milagre junto da voz do sobrenatural. Mas ainda que a voz do sobrenatural fosse sobre eles e os milagres realizassem no natural, a Bíblia diz que eles obedeceram, entraram no barco sem discutir, sem negociar e simplesmente foram. E eu tive pensando, eu falei, tá, Deus, se o Senhor ordena e eu vou, muitas vezes Deus nos coloca no nosso ambiente de domínio. A Bíblia diz que esses caras, eles eram extremamente habilidosos na pesca. Deixa eu falar uma coisa para vocês, naquele tempo não tinha aquele negocinho assim, não. Não. Era no meio do mar. Jogavam-se as redes. Esperava o peixe chegar e vinha puxando. Você não jogava lá, botava aqui, sentava e ficava ali na lancha, não. Esperando dar aquela fisgada. Não era. E era difícil. Sim, era difícil, era complicado. E não era bonitinho igual hoje. Não era. Não era moderno. Então esses caras estavam acostumados a pescar em grandes tempestades. Eles não tinham o aparato da tecnologia para saber quando teria tempestade ou não. Eles estavam no ambiente de domínio deles. Eles conheciam o barco, eles conheciam, então eles foram. E ao chegar no meio daquele lugar, e ao chegar naquele ambiente, e eu acho muito legal isso, porque no 23, Jesus está despedindo a multidão, sobe ao monte para orar. Vamos lá, aqui dentro tem 5.000 pessoas. Amém? Ixi, está fraco. Vamos lá, gente. Aqui dentro tem 5.000 pessoas. Aqui dentro tem 5.000 pessoas. Eita, glória de Deus, agora vai. Tem 5.000 pessoas aqui dentro, e aí o pastor Giovanni tem a responsabilidade de despedir a multidão e os seus discípulos já foram. Gente, vamos acabar o culto, glória a Deus, que o amor de Deus, a doce comunhão da sua presença, amém, amém. Cada um pega teu carro e ó, mete o pé. É rápido. Naquele tempo a gente está falando de camelo, burro, cavalo e a pé. Até Jesus despedir essa multidão demandou tempo. E quem despede a multidão não são os discípulos, é o próprio Jesus. O que me dá a entender é que esses homens já estavam em alto mar. Eles já estavam no ambiente dele, de domínio deles. E aí no versículo 25 diz assim, na 4ª vigília da noite,
dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. A gente precisa atentar a alguns detalhes que estão na Bíblia. A quarta vigília equivale das 3 às 6 horas da manhã. 3 horas da madrugada às 6 horas da manhã. Dentro de um calendário judaico, a quarta vigília ela trabalha dentro deste horário, que é a última vigília da noite para que o dia se inicie. E diz ali que na quarta vigília da noite, se no versículo 23 diz assim, despedida a multidão, subiu ele para o monte em particular, ao cair da tarde. Se a gente pensar, foram cerca de 10 horas em alto mar. Mar revolto, tempestades, dificuldades. E o que me impressiona é que a Bíblia não relata em momento nenhum que eles tiveram medo da tempestade. A Bíblia não mostra para mim e para você temor da tempestade que esses discípulos tiveram. Porque é ambiente de domínio. É ambiente que está sob o meu domínio, está sobre as minhas mãos, que eu sei como me mover. Mas diz ali no versículo 26, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, se assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Quando o sobrenatural de Deus chegar, se você não estiver ligado, você vai ter medo. Medo porque o sobrenatural humano não se explica. Medo porque o sobrenatural, a terra não tem explicação. Você tem resposta para um soro positivo, testado hoje, amanhã está curado? Naturalmente não existe. O cara que teve o rompimento na sua medula, que está ali, ó, tetraplégico, paraplégico, no dia seguinte está correndo, não tem mais cadeira, como se fosse 100% saudável e nunca tivesse passado por isso, naturalmente não há explicações. E Jesus andar sobre as águas, há explicação? Não há. Só que o sobrenatural de Deus, quando você tenta explicar naturalmente, você não vai conseguir explicar e vai ter medo. Quantos casamentos estavam à beira da destruição e por conta de um verdadeiro milagre do sobrenatural, que só Deus pode explicar, está aí, ó. Estão felizes, cheios do Espírito Santo, casados, abençoados, com filhos e tudo mais. Nas maiores crises da minha vida, quando eu tinha certeza que nada ia dar certo, medo de todo lado, sobrenatural de Deus vindo sobre a minha vida, estabelecendo em mim um novo tempo, ainda que os meus medos fossem suficientes. Ainda que o meu campo de domínio eu tivesse razões. Se eu não ouço a voz dele, se eu não estou no ambiente dele, o sobrenatural pode gerar em mim medo. Só que quando você volta no 22, ele está dizendo o quê? Que sob a ordem de Jesus eles estavam lá. Sob a ordem de Jesus eles estavam inseridos. Sob a ordem de Jesus, quando você está inserido, não há do que temer. Não há o medo que sobrevier sobre você. Ele não encontra repouso, ele não encontra refúgio. E tanto é que quando eles gritam de medo e Jesus diz assim, coragem, no 27, sou eu. Jesus não fala assim, tenham coragem. Eu sou o seu Jesus, o Messias. Não. A voz traz a identidade de quem está gritando. A voz de Jesus está trazendo a identidade de Jesus. Quando Jesus grita assim, coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus não citou o seu nome, Jesus não deu a sua identidade. E no versículo 28 diz assim, respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, então me manda ter contigo sobre as águas. Olha que interessante isso. Jesus não diz, sou eu, Jesus, sou seu discipulador, sou o teu mestre. Não, ele fala, sou eu. Ou seja, sobre a minha ordem vocês estão estabelecidos. Sobre o meu padrão vocês estão estabelecidos. Sobre quem eu sou vocês são a razão. Sobre quem está em mim e sobre o que está em vocês é que eu estou aqui.
Então Pedro grita: se é tu mesmo, Senhor, me manda ter contigo. E aí vem algo que mexe muito comigo. Jesus não fala mais nada a não ser: vem. Quando Deus te dá uma ordem e você obedece, ainda que o sobrenatural gere em você, gere no ambiente medo. E ali diz que não foi pessoal, e gritaram todos de medo. Quando a voz de quem chamou dá a direção e uma ordem, uma segunda ordem direta, basta obedecer. E a Bíblia diz que Pedro não teve medo de pular no mar. A Bíblia não diz que Pedro ficou com receio. Não, a Bíblia diz assim que: e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quando a voz de Deus vem dentro do ambiente do sobrenatural, Deus não vai te chamar, ou melhor, Deus não vai entrar no teu natural para realizar. Deus vai te chamar para o sobrenatural dele. Deus ele não vai realizar o milagre, Deus não vai realizar a vontade dele dentro do teu ambiente de domínio. Deus vai te tirar do seu comodismo, Deus vai te tirar do seu conformismo. Talvez por isso que queime no teu coração certas circunstâncias. Por isso que queima no seu coração a necessidade de tocar vidas, de abençoar pessoas. Porque Deus está te trazendo para dentro do sobrenatural dele. E deixa eu te dizer uma coisa, como um profeta, como alguém que crê no sobrenatural de Deus. Deus vai te suprir em tudo e de todas as formas possíveis. Ainda que você não acredite com os teus olhos, mas a tua fé vai te fazer obedecer o vem de Jesus para o sobrenatural. O vem de Jesus para o sobrenatural é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Se o medo estabelece susto, sentimento natural, angústias, ansiedades, eu preciso ter uma resposta, eu preciso de uma solução para esse problema. Ansiedade, medo, falta de sono, tudo isso é normal e é natural. Só que nada disso tem mais poder do que o vem que Jesus está trazendo para mim e para você para este ano de 2023. Nada tem mais poder do que o vem de Jesus para mim e para você neste ano. Ai, vai ser tão difícil, vai ser um ano tenebroso. Há uma pessoa, um presidente que ganhou, eu não concordo, eu concordo. Ai, acontece isso, acontece aquilo. Deixa eu dizer para você, Deus está nos chamando para fora do ambiente de domínio, para fora do barco do nosso domínio, para dentro do ambiente do sobrenatural dele. Não importa a sentença natural. Não importa as tempestades naturais, não importa as respostas naturais, existe um Deus sobrenatural, andando por sobre as águas, andando no meio da tempestade, dizendo para mim e para você: vem para o meu ambiente, porque é no meu ambiente que eu estabeleço as verdades que eu tenho para você. Só que está aí a das coisas mais difíceis para a gente fazer. Se a gente tem medo da voz de Jesus, quando ele chega, ainda que a gente obedeça, o ambiente do sobrenatural não é fácil de se viver. Sabe o que eu acho interessante? Que Pedro andou no meio das grandes ondas, no meio dos ventos contrários, no meio da tempestade, no meio da atrocidade, no meio do temor que estava ali. Pedro andou em cima daquelas águas. Pedro pisou em cima das águas. Pedro rompeu as grandes ondas e foi ter com Jesus. As ondas não pararam. Aí vem aquelas grandes mentiras contadas. Vem para Jesus, que seus problemas se acabaram. É quase um tabajara. É quase organizações Tabajara. Taran, tan, tan.
O problema é que existe uma mentira tão repetida que a gente acha que estar na presença de Deus, os problemas vão acabar, as lutas vão acabar, as guerras vão acabar, as necessidades vão acabar. É tudo maravilha. Ai, é tudo poder demais. Ai, eu vou ver os céus, eu vou ver a glória, eu vou ver Jesus. Pedro viu Jesus, mas viu no meio das grandes ondas. Pedro encontra Jesus no meio das grandes ondas. Pedro anda sobre grandes ondas. E se você acha que, quando chega no versículo 30, mas observando o vento, teve medo e começou a afundar. E aí clamou: Senhor, salva-me. Enquanto os olhos de Pedro estavam na voz que chamou, onda não importava. Só que dentro do ambiente do sobrenatural, as dificuldades naturais nos faz olhar para o ambiente natural. E aí ele vai olhar para as grandes ondas, para o vento. E aí ele afunda. Nossa, Pedro é fraco. Fraco. Não tem força, sem fé. Falei, meu irmão, na boa. Tenta andar tu sobre a água. Vai na piscina amanhã, dá 2 passos. Dá 1 passo sobre as águas. Nós precisamos entender que o ambiente do sobrenatural não vai impedir a ação do natural, mas vai nos fazer vencer na ação natural. O ambiente do sobrenatural vai nos fazer viver a melhor época da nossa vida. Eu lembro que eu estava lá em São Paulo no final do ano passado, e o apóstolo Djalma me chamou para ter uma conversa, falou: Júnior, como é que você está? Como é que estão as coisas? Eu olhei para ele e falei assim: Djalma, deixa eu te falar uma coisa. Diante de tudo que você está vivendo, diante de tudo que a gente está vivendo, todas as notícias, eu não sei se é nem... Eu tenho até medo de dizer isso, mas na boa, eu estou vivendo a minha melhor fase. Ah, mas está apertado aqui. Eu estou na minha melhor fase. Eu estou na fase onde Deus tem se revelado a mim. Ainda que venham sentenças aqui, ainda que venham notícias ruins, Deus tem se revelado. A presença de Deus está sendo manifesta. Ou seja, não importa o natural. Quando eu estou no ambiente do sobrenatural, a presença dele vai ser uma resposta clara, direta e inquestionável. É difícil? Demais. Ah, na boa, sem mentira, cara. É muito difícil. O povo acha que quem está aqui em cima está mais fácil. Não, não está, cara, é difícil. Quantas notícias são complicadas de ouvir? Quantas respostas naturais te impedem, muitas vezes, de conseguir chegar até o Cristo? Talvez você esteja vivendo o sobrenatural de Deus na tua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, e não quero ser cruel, nem maldoso, não toma isso dessa forma. Mas ainda assim, virão ondas altas. Ainda assim, virão ventos terríveis. Mas existe um Deus no meio da tempestade, que tem uma voz sobre mim e sobre você. Vem, porque eu sou Cristo. Vem, porque o eu sou está chamando. Vem, porque o eu sou está pronto a realizar. Só vem. Só vem. E aí quando você vê, Pedro está afundando. Porque ele observa o ambiente natural e esquece do sobrenatural. Os olhos se cegam, o medo se estabelece novamente. Só que o medo no barco é domínio. Eu estou dentro do meu ambiente, é que eu não morro afogado, filho. Ah, não morro. Eu sei a hora de puxar a vela, eu sei a hora de tirar a vela, eu sei a hora de fazer isso com o leme, eu sei tudo. Eu tenho domínio aqui dentro. Só que agora Pedro está no meio do mar, sem nenhum apoio, observando o natural. E aí o medo que se estabelece sobre ele faz com que ele perca a visão de Cristo. E diz que ele clamou, ele chama em alta voz. E aí diz assim no 31, e imediatamente Jesus estendeu a mão e tocou e tomou-lhe e disse: ô homem de pequena fé, por que duvidaste? A Bíblia não diz que ele não tinha fé.
A Bíblia não está dizendo assim, ei Pedro, você não tem fé mesmo, né? Não. A Bíblia está dizendo para mim e para você assim, ei Pedro, tua fé parou no natural. A tua fé limitou dentro do natural. Por que está duvidando do meu sobrenatural? Sabe o que é interessante, pastor? Jesus só estende a mão. A Bíblia não diz que Jesus corre, não. Jesus estende a mão. O que me dá a entender que já existia um contato de olhos. O que me dá a entender que já existia um contato face a face. O que me dá a entender é que quando Pedro chegou na presença do Cristo, uma forte onda veio. Talvez um vento ainda mais impetuoso chegou. E aí os olhos dele, em vez de estar olhando nos olhos daquele Cristo, voltou para trás. Lá está meu barco. Aqui é mar. Meu Deus, eu vou morrer. Talvez na melhor fase do seu sobrenatural. Talvez na melhor época do seu ambiente de sobrenatural. O inferno vai se levantar. E o inferno não vai brincar. E quando o sopro do inferno vem, o foco dele não é destruir a Cristo. O foco dele não é nada disso. A guerra dele não vai ser essa. Sabe qual que é o foco dele? Fazer com que você olhe para trás e veja onde você tinha domínio e aonde você está hoje. Pedro tinha domínio no barco. E aonde Pedro estava com medo? Na água. O ambiente do sobrenatural, quando você olha para trás, ele quer só estabelecer medo, dúvida e angústia. E aí Pedro afunda. Aí Jesus estende a mão, porque Jesus já estava do lado. Jesus não estava longe. Jesus estende a mão, toma Pedro. Pedro volta. E sabe o que é legal? Quando entraram no barco, o vento cessou. Só que Pedro não voltou no colo. Pedro não voltou. Pedro, em nenhum momento, vem no colo de Jesus. Pedro não precisa do colo de Jesus. Pedro foi andando. Andando pelas mesmas ondas, pelo mesmo vento, pelo mesmo ambiente natural, mas fortalecido pelo ambiente do sobrenatural. E quando eles dois entram no barco, tomado pela presença de Jesus, o vento cessa. Deus está dizendo para mim e para você exatamente isso. No meu ambiente do sobrenatural, se você silenciar o inferno da forma natural que ele quer estabelecer, eu vou retornar ao teu ambiente de domínio. E lá eu realizarei o grande milagre. Deus podia ter cessado o vento quando ele pisou nas águas. Ele olhou. E, olha que interessante. Diz assim que no versículo 24 está dizendo assim: entretanto, o barco já estava longe, no meio do mar. Então Jesus viu o barco lá longe. Viu a tempestade, sabia do ambiente da tempestade. Ele podia ter levantado a mão assim: vento, para, como ele fez já. Mar, aquieta-te. Era fácil, porque Deus dominava o ambiente. O que é que Deus prefere? Vou fazê-los vencer no meio de domínio com o meu sobrenatural. E quando voltar para o ambiente de domínio, aí entra comigo um milagre. E o vento cessa. E eles atravessam o mar.
Eles passam para o outro lado. E ele diz assim, no 33, então os que estavam no barco o adoraram. Quem adora é quem está no barco. Quem participa do milagre é quem obedece o vem. A gente só vai adorar ou nós vamos participar do sobrenatural? O problema é que participar do sobrenatural requer coisas muito difíceis. É andar aonde a gente acha que não é possível. É andar num lugar onde não há razões, não há formas. É acreditar, ainda que não tenha soluções. No dia de hoje, como difícil é pregar a palavra de Deus. Você confrontar um jovem hoje em dia, ele sai batendo no pé te chamando de herege. Porque o Google me disse que não é assim. Porque tal pastor que está na internet não é assim. Cada atrocidade você escuta. Não vou entrar nesse detalhe, mas ontem eu e a Jaque estávamos escutando um pastor ontem à noite que eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Falando a respeito da Bíblia, dizendo que existem palavras na Bíblia que são proibidas para menores de 18 anos. Que Jesus tinha desejo sexual por não sei quem. Que Jesus ali com a mulher samaritana era uma conversa sexual que Jesus sabia. Meu irmão, essas palavras estão entrando dentro das igrejas. A permissividade, o legalismo, a humanidade, na sua carnalidade, está entrando dentro das igrejas. E pregar o sobrenatural de Deus é ir contra um sistema, é ir contra uma ideologia. Só que muitas vezes vocês serão afrontados porque é uma igreja sobrenatural, é uma igreja de milagres, Não, vocês serão confrontados, mas tem que ser como Pedro após a segunda voz. Se na primeira voz ele andou e afundou, na segunda voz disse, vem, vamos voltar para o barco. Eu ando agora. E eu não tenho mais medo, eu não tenho mais dúvida. Vozes virão sobre vocês, mas cabe a vocês entender que estão dentro do sobrenatural de Deus. E no sobrenatural de Deus, o inferno não vai silenciá-los mais. Pedro foi sucumbindo nas águas pelo medo, mas a voz de Pedro gritou, salva-me. O inferno pode tirar a tua força, Gil. Ele pode querer te desestabilizar, mas a tua voz jamais é silenciada. Sabe por quê? Porque a tua voz está conectada no sobrenatural de Deus. Quando Pedro gritou dizendo assim, salva-me, era como se Jesus voltasse em Gênesis capítulo 1, versículo 26, dizendo assim, eu formei este homem conforme a minha imagem e semelhança, ou seja, eu formei este homem, eu sei que a voz dele mexe comigo, eu sei que o clamor da terra mexe comigo, eu sei que o clamor da terra move o meu sobrenatural e eu jamais calarei diante do grito desta terra. Jesus volta até Gênesis e diz lá, que em Gênesis está dizendo que façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. No capítulo 2 mostra como é formado o homem. Do barro, do sopro e do vento. Dentro do homem, dentro de mim e de você, existem partículas do sobrenatural. Quando a Trindade sopra no homem, implantou dentro de nós. Criou dentro de mim e de você a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus. Ou seja, a onipotência de Deus, aonde Deus estiver, onde você estiver, vocês serão um, baseado no poder da presença de Deus. Aonde vocês pisarem, ainda que seja no barco ou fora do barco, a presença dele está.
Aonde vocês estiverem dominando, seja domínio do barco, onde você tem o conhecimento, ou seja, domínio no mar, aonde Deus tem o conhecimento, a onisciência dele está presente. Então, aonde você estiver, aonde você pisar, aonde você estiver alocado hoje, neste momento, não importa a tua guerra, não importa a tua dor, se você clamar, os céus responderão. Se você gritar, os céus responderão. Se você disser socorro, Ele vai te responder, porque este é o desejo dos céus. Que vocês vivam o sobrenatural, mas para viver, tem que clamar. Pedro clama 2 vezes. Primeiro, porque teve medo, se és tu, ou vai me dizer que foi bonito? Ah, floreou, gente, na boa, isso não é um romance de Hollywood. Ai, és tu? Então me manda ter contigo. Não. Se és tu mesmo, se é você que é o cara que falou comigo lá, então me manda ter contigo que eu quero ver, eu quero uma prova da tua presença. Porque só quem me ordena tem poder para me fazer andar. Só debaixo de uma ordem que eu posso andar. Então vem. Na segunda ô Pedrão, volta para cá. Não precisa afundar não. Vamos andando de novo pro barco. Não deixa a tua fé fraquejar não. Não desanima não. Jesus, olha essa tempestade, está difícil, eu não sei o que vai fazer. Bora. A gente tem uma caminhada, você veio, agora a gente volta junto. Se para vir para o sobrenatural requer uma atitude humana, para carregar o sobrenatural requer uma ação divina. Para que você entre no sobrenatural, você que tem que agir, é você que tem que caminhar. É você que tem que tomar uma postura, é você que tem que dar uma resposta. Mas para levar o sobrenatural para o ambiente natural, aí, meu irmão, aí é com Deus. Porque Ele já é tutor da minha vida. Porque Ele já é Senhor da minha palavra. Porque Ele já é quem me direciona e quem me leva. E quando Ele volta para o barco, a tempestade acaba, tudo fica 1000 maravilhas. E aí chega até o outro lado, onde Deus está presente. E a glória de Deus se manifesta. Não é fácil, mas dá. Abrir mão nunca é fácil. Abrir mão daquilo que é bom nunca é fácil. Eu preguei domingo na igreja, lá em São Paulo, domingo passado. E no meio da pregação, Deus me deu uma palavra. Ele falou assim para mim, sabe, Júnior? Abandonar pecado é obrigação. É obrigação. É obrigação nossa. Abrir mão de coisas que não são erradas em prol da minha voz é voluntário. É decisão. Só que dói. Abrir mão de coisas dói. Daquilo que você gosta, ou de ambientes que a gente está inserido, meu Deus. Só que o vem de Jesus muda tudo. Muda tudo, tudo, tudo. E aí é o sobrenatural. Vocês vão precisar abrir mão de coisas esse ano. Gil, vocês vão precisar abrir mão de ambientes esse ano. Só que quando vocês chegarem no dia 31 de dezembro, vocês olharão para trás. Não vai ter mais tempestade. Não vai ter mais guerras. Não vai ter mais dificuldade. Vocês olharão para trás e vão falar assim, eita mar, não nos silenciou. Ei, tempestade, não me matou. Olha lá, eu estou vivendo uma verdadeira paz. O mar que era revolto se tornou uma lagoa para navegar. A dificuldade que vocês vivem hoje, se vocês obedecerem à voz do sobrenatural, quando vocês chegarem no barco, meu Deus, é leve, é maravilhoso. Mas vocês vão precisar abrir mão de coisas. Feche teus olhos. Vamos chamar o grupo de louvor se quiser vir. Dói, vai apertar, vai ser difícil.
Mas eu gosto muito disso. 2 Timóteo 2,7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Há poder nele, e é isso que ele nos dá. Amor. Não é esse amor prostituído que se prega hoje em dia, permissivo.